Olá, meus amigos de Russas, tudo bem? Estamos hoje, nesse momento, aqui realizando a sexta live do nosso plano de governo participativo e compartilhado com técnicos, com profissionais de cada área e também com a participação da população, essa que eu vejo ser a mais importante para a implementação de um plano de gestão para um futuro governo 2021-2024. Neste dia, nós vamos tratar de desafios e possibilidades para as políticas públicas, para a infraestrutura e o meio ambiente. E aqui eu conto com a participação de dois grandes técnicos e grandes amigos, russanos, o Odilo e o Jean. Jean, você é filho de onde? Sou filho de Parelhas, Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte. Morei a grande parte da vida em Natal. Isso, profissional efetivo, Odilo, do município de Russas, né? Odilo Almeida, formado em arquitetura e urbanismo pela Universidade Federal do Ceará, especialista em planejamento e gestão ambiental pela UES, mestrando em urbanismo, Universidade Federal do Ceará, secretário-geral do CIALP, conselheiro e membro da direção do IAB, conselheiro estadual do COEMA e sócio-diretor da empresa Métrica Arquitetura e Urbanismo. O Odilo, ele foi candidato a prefeito de Russas no ano de 2012 e projetou um grande plano de governo. Odilo, eu tenho certeza que se você tivesse chegado a ser o chefe do executivo naquele mandato, você teria feito um grande mandato, uma grande gestão à frente do município de Russas, e isso me orgulha muito ter você neste dia compartilhando as suas ideias e incrementando e acrescentando para o nosso plano de governo. O Jean Fonseca, formado em Geologia pela UFERN, especialista em Geologia do Petróleo, Petrobras, especialista em Gestão Ambiental pela Universidade Católica de Brasília, mestre em Geociências e servidor público do município de Russas. O Jean está vivendo aí uma realidade próxima, né, Jean, do nosso município, já que você deve ter aí 2 anos do último concurso. Três anos aí, que está atuando, né, nas políticas de meio ambiente, é servidor da Secretaria do Meio Ambiente do nosso município. Pois bem, Russas vive um processo de urbanização muito acelerado, que é justamente o crescimento da população urbana superior ao crescimento da população rural. Porém, a urbanização desordenada, que pega os municípios despreparados para atender às necessidades básicas da população, causa uma série de problemas, e principalmente problemas ambientais. Dentre eles, destacam-se o desemprego, a criminalidade, a favelização e a poluição do ar e das águas. Eu já inicio esse bloco de perguntas e conversas ao meu amigo Odilo Almeida, quando eu pergunto: Odilo, uma cidade, para ter um crescimento sustentável, precisa de uma série de requisitos. Em sua opinião, o que precisa para o município de Russas crescer de forma equilibrada, sem sérios problemas urbanísticos na atualidade e num futuro bem próximo? Matzael, é um prazer poder colaborar, é um prazer ter você no Partido dos Trabalhadores, e é um prazer também a gente vislumbrar a possibilidade de ter uma gestão com a sua visão, com a sua juventude, com a sua abertura ao diálogo para o nosso município, num momento tão crucial do nosso desenvolvimento. Na sua pergunta, Natzael, nós nos debruçamos sobre ela há muito tempo, é nossa especialidade, e existe um repertório de soluções na área de planejamento urbano que, se for aplicada a qualquer cidade, ela vence os seus desafios fundamentais. É bom lembrar que Russas vem crescendo aceleradamente, desde que nós tivemos alguns empreendimentos estruturantes que são âncoras para o desenvolvimento do município, como, por exemplo, a indústria de calçados, o perímetro irrigado, a indústria cerâmica, e uma série de repartições públicas que transformaram Russas numa espécie de centro regional. O crescimento
da população vem sendo gradual e acelerado nos últimos anos. Ultimamente, nós tivemos, segundo o atual diretor da Universidade Federal do Ceará, aí, campus avançado da Universidade Federal do Ceará, nós tivemos um investimento que é tão importante para a Russas quanto foi a chegada da energia de Paulo Afonso, que é o campus avançado da Universidade Federal do Ceará. E vamos ter em breve, talvez, o terceiro maior empreendimento importante da nossa história, que é a perenização dos rios do estado do Ceará, através da transposição do São Francisco, obra realizada 86% pelo governo do Partido dos Trabalhadores de Lula e Dilma. Que isso vai garantir uma coisa que nós nunca tivemos no Ceará, segurança hídrica, ou seja, garantia de que vai ter água para você fazer grandes indústrias, fazer grandes empreendimentos na área de agricultura, pecuária ou qualquer outra atividade humana. Então, nós agora vamos reunir, com a chegada da universidade, a nossa cidade ela tende a crescer ainda mais aceleradamente. Em todos os lugares do Brasil, em todas as cidades brasileiras, que se concentram como centros universitários, o crescimento populacional se dá de forma muito acelerada. Eu tenho um exemplo assim, muito prático da cidade que eu conheci, foi a cidade de Maringá, no Paraná, que saltou de 100 mil para 300 mil habitantes, pouco depois que foram instaladas uma universidade federal, depois duas universidades, né, seguidamente. Então, Russas, ela tem essa vocação. E eu diria o seguinte, que agora nós temos que pensar, mas é o desafio do seu governo, nós esperamos que você seja eleito, né, acreditamos na sua eleição, a gente ter uma cidade que ela tenha 5 dimensões. Ela seja uma cidade inteligente, uma cidade sustentável, uma cidade educadora, uma cidade saudável e uma cidade democrática. Para que a gente tenha uma cidade nessas 5 dimensões, é necessário que o planejamento da região urbana e o planejamento das ligações da região urbana com os distritos e as localidades, eles sejam bem planejados e bem pensados. E isso, a gente tem em Russas uma série de coisas, de dificuldades que nós ainda não vencemos. É verdade que quando você olha para Russas e olha para outras cidades do estado do Ceará, o nosso processo de desenvolvimento urbano já é acima da média. Russas é uma cidade bonita, Russas é uma cidade que tem uma relativa arborização, Russas é uma cidade que tem uma pavimentação também razoável. Agora, o gestor ele teria que ter a audácia de dar vários passos adiante, né? Por exemplo, calçar rua sem fazer drenagem e saneamento não é um erro que a gente deva repetir, que aconteceram algumas coisas desse tipo no passado. É lógico que é melhor ter o calçamento, mas melhor ainda era ter o calçamento com drenagem para a gente evitar os problemas que a gente vê de alagamento em áreas calçadas, né? Nós temos uma calha dentro do rio, que passa dentro de Russas, que é o Riacho Araibu, que se a gente fizer um plano de drenagem para todos os bairros, é possível a gente, tanto nele como naquela rede de lagoas que sai da Caiçara e segue sangrando uma lagoa na outra, né? Você consegue fazer um sistema de drenagem. E a gente pensar num processo que a gente vá fazer um plano de desenvolvimento urbano para que você tenha, num médio prazo, o gestor ele não pode pensar só no mandato dele, ele tem que pensar no mandato dele, no mandato dos outros, porque a cidade é uma construção que se vai fazendo a partir de vários mandatos. Não é um mandato que resolve a cidade, mas um mandato, ele pode fazer isso. E uma cidade bem planejada, ela vai influenciar em todas as áreas. Ela vai influenciar na saúde das pessoas. Uma cidade arborizada tem menos doenças pulmonares. Ela vai influenciar na saúde quando você tem um trânsito e um plano de mobilidade bem planejado, você vai diminuir os acidentes de trânsito, uma cidade bem planejada, ela influencia
na segurança, porque se você tiver ambientes melhores cuidados, você tiver ambiente bem iluminado, tiver áreas de convivência nos ambientes, você diminui a violência urbana. A cidade, se ela for bem planejada, do ponto de vista econômico, ela se torna atrativa para investimentos, e aí nós temos uma oportunidade fantástica em Russas, porque ao redor do campus da UFC, você ali tem a vocação natural para criar um novo bairro, e nesse bairro você implantar, através de um moderno desenho de cidade, você atrair empresas que vêm se desenvolver na área de tecnologia, e aí você criar um polo tecnológico, um polo de empregos, de empresas que vão se desenvolver naquela região e vão potencializar em muito o desenvolvimento econômico. Então, o planejamento da cidade tem tudo a ver com o desenvolvimento econômico também, né? Então, como primeira resposta a essa nossa agradável conversa, eu queria também aqui fazer a minha saudação ao Gian, que com certeza tem muito a colaborar conosco. Nós temos, inclusive, algumas áreas de formação comum na área de meio ambiente, e dizer, Natizael, que você reúne as condições ideais para ocupar hoje a Prefeitura de Russas, pela sua juventude, pela sua inteligência, pela sua maleabilidade, pelo seu espírito público, pela sua experiência. É muito negativo quando as pessoas dizem assim: ah, eu não vou votar naquele cidadão ali porque ele já é da política. Ora, quando você vai fazer uma cirurgia, dizia o Barack Obama, quando você vai procurar fazer uma cirurgia, você não vai procurar um médico que acabou de sair da universidade, você vai procurar um médico experiente. Se você vai planejar, contratar um arquiteto para elaborar um prédio complexo para você, você vai procurar saber o currículo daquele arquiteto, que ele já fez, para projetar a ele essa responsabilidade. Da mesma forma, é a de gestão pública. A experiência administrativa, a experiência de gestor público é um ponto positivo no currículo do candidato. Então, dizer assim, quem já é, vou votar em quem nunca foi, não é bem uma solução inteligente, porque se a gente tem pessoas que se prepararam, que têm conteúdo, que têm responsabilidade, que têm compromisso popular, por que não votar em uma pessoa experiente, né? Então, essa introdução que eu queria dar a esse nosso importante e agradável debate, que eu fico feliz em participar. Muito bem, Odilo, eu até já agradeço, né, essa referência que você faz, e eu tenho dito muito isso, e bem parecido com a sua fala. Nós temos aí muitos desafios a serem vencidos, né, nos próximos anos, na área econômica, na área da infraestrutura, na área ambiental, e principalmente, né, diante dessa realidade que a pandemia nos traz, né, são muitas dificuldades a serem vencidas. Nós precisamos, sim, ter a responsabilidade e, acima de tudo, a experiência para poder fazer uma gestão promissora, uma gestão que não venha fazer uma intervenção no município de Russas, mas sim dar continuidade ao crescimento e ao desenvolvimento. E eu aqui me dirijo agora ao Gian. Gian, o Brasil enfrenta diversas ameaças ao meio ambiente. De acordo com uma pesquisa realizada pelo IBGE, 90% dos municípios brasileiros apresentam problemas ambientais. Entre eles estão as queimadas, o descarte adequado do lixo, todas essas questões que afetam e ameaçam os ecossistemas e a saúde humana devem ser combatidas. Para isso, necessitamos de urgente criação de políticas mais eficientes, a fim de evitar crimes ambientais, assim como precisamos de programas voltados à conscientização da população acerca de como diminuir os problemas ambientais em nosso município. E aí eu faço para ti a seguinte pergunta: o que preconiza a política de meio ambiente nos dias atuais? Boa tarde, Natizael. Boa tarde, Odilo. O microfone tá ligado aqui, né? Primeiramente, queria agradecer pela oportunidade, pelo convite, estar participando desse debate, né, dessa mesa redonda virtual aqui, para debater um pouco das melhorias e do que já conquistamos no município de Russas, do que
sou servidor público municipal há pouco tempo, mas já conheço um pouco da realidade do município e agradeço muito pela oportunidade. Bom, sobre a sua pergunta, o que preconiza a política de meio ambiente, né? Nós temos a Política Nacional de Meio Ambiente, né? Que norteia nossas atividades no país como um todo, né? Então, a Política Nacional do Meio Ambiente, ela se baseia um pouco também na Constituição. Ela vem baseada na Constituição, que a Constituição brasileira, ela diz que o meio ambiente, toda a população, ela tem direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, sendo atribuída ao poder público e à população, ou seja, você veja que não é um dever apenas do poder público, mas também da população, zelar, defender e preservar, né, esse ambiente que vivemos, não só para a nossa geração, mas também para as futuras gerações. E isso aí vai caminhar lado a lado com o que o nosso amigo Odilo vinha falando, né? Temos que pensar numa cidade sustentável. Temos que pensar não nos próximos 4 anos, que é o que a gente está debatendo. A gente está debatendo todo o futuro de um município, né? Todo o futuro de Russas, né? Então, essa lei, a Política Nacional do Meio Ambiente, ela é de 1981, então ela já está na praça aí há muito tempo, né? 40 anos, basicamente, praticamente. E ela tem os objetivos claros. A gente pode dividir esses objetivos em preservar, melhorar e recuperar a qualidade ambiental. Então, são esses 3 pilares básicos que vão nortear o nosso trabalho, né, na área de meio ambiente. Preservar o que já temos, melhorar o que já temos de bom e recuperar o que já degradamos em um momento passado, né? Esses 3 pilares, preservar, melhorar e recuperar, eles não podem barrar o desenvolvimento socioeconômico da região, assim como também não pode diminuir a dignidade de vida humana nessa região. Então, entra em paralelo também o conceito de sustentabilidade, de uma cidade sustentável, de um crescimento sustentável. Russas, ela vem crescendo muito com a chegada de grandes empreendimentos, da Cota, a indústria cimenteira, da Mizu, que está nas proximidades, a Cimento Apodi, que está próximo à Rússia, o perímetro irrigado, que foi um grande fomentador da economia na região, né? Então, a gente tem que pensar que Russas tem crescido muito, se expandido muito rapidamente, né? Então, esse crescimento ele tem que ocorrer de maneira sustentável. E esse crescimento sustentável ele não tem que começar de hoje, ele devia ter começado há muito tempo. Então, a gente tem que suprir a necessidade de crescimento atual, suprir a necessidade do presente, sem comprometer o que virá pela frente, né? Então, para atingir esse objetivo, a gente tem que considerar 3 elementos principais. O primeiro deles, o impacto social, que basicamente vamos tratar da instalação de grandes empreendimentos na nossa região, né? O impacto social que esse empreendimento vai causar, o impacto ao meio ambiente, a degradação ou a melhoria, que pode também causar uma melhoria ao meio ambiente, e o fomento que esse empreendimento causa no impacto na economia, né? Então, fazendo uma média desses 3 elementos, a gente vai conseguir atingir um patamar estável e chegar a atender ao bem-estar social, o ganho econômico e, ao mesmo tempo, preservar o meio ambiente, conservar o meio ambiente. Então, o órgão público de meio ambiente do município de Russas, ele não é um órgão fiscalizador que vai barrar o desenvolvimento. Muitas vezes as pessoas pensam em meio ambiente como um órgão como algo que vai barrar o desenvolvimento, que não tem algo que destoa completamente da economia. Muito pelo contrário. O órgão de meio ambiente ele visa aliar o bem-estar social, o desenvolvimento social, geração de empregos, o ganho econômico para a região, para a cidade, assim como também não deixa de lado a conservação ambiental para o município. Então é isso que a Política Nacional de Meio Ambiente, a política de meio ambiente, é isso que deve nortear os trabalhos no mandato futuro que você venha a exercer, que nós esperamos muito que seja longa, duradoura. Amigo Odilo Almeida, qual a relação entre o crescimento urbano e meio ambiente?
Interessante essa relação, é porque é o seguinte, vou pegar o exemplo de uma cidade bem planejada. A cidade bem planejada, a primeira coisa que ela faz é separar as áreas de proteção ambiental para que ninguém mexa nelas. Por exemplo, a, o leito dos rios, a vegetação na margem dos rios, as lagoas, a vegetação ao redor das lagoas, certo? As nascentes, as fontes, aquelas áreas que realmente têm uma qualidade muito especial. O que não aconteceu na colonização do Brasil. Na colonização do Brasil, Russas é uma cidade muito antiga, cidade mais antiga do Ceará, é, as cidades utilizavam os rios como local depositório de lixo e de esgoto, né? As cidades eram feitas sempre de costas para os rios. Você vê, tem a Vila do Lino, tem aquele conjunto de casas ao lado, e é como se o rio fosse os fundos das casas, né? Então, quando você pega uma cidade, e isso é possível você recuperar. Então, é muito importante que aquele trabalho, por exemplo, que a gente já fez no Parque Araibu, né, ao redor do Riacho Araibu, que ele seja estendido e que haja uma recomposição da mata ciliar ao redor do rio. É importante que, além do que foi feito na Lagoa da Caiçara, a gente faça também naquele conjunto de lagoas que segue após a Caiçara, porque ali é uma região, não sei, quem já visitou é que sabe como é bonita aquela região e como aquilo também é importante para o microclima da cidade. Então, o desenvolvimento da cidade, o desenho da cidade deve preservar a qualidade do meio ambiente. Isso envolve duas coisas essenciais. Além da preservação desses elementos naturais, a presença das árvores, porque cada árvore, ela joga no ar, por dia, 1.000 litros de água na forma de vapor. Então, onde tem árvores, existe um rio invisível. E esse rio invisível na forma de vapor, ele ajuda a diminuir o calor, ajuda a sombrear, ajuda a melhorar a chamada biodiversidade, que é? É a presença de pequenos animais, pássaros, insetos, que vão habitar a flora, a fauna urbana, né? Vão fazer a fauna urbana. É importante que essa cidade seja uma cidade saudável no sentido do seu saneamento universal. E o saneamento é um conceito que envolve 4 elementos. O primeiro elemento é água potável em todas as casas. O segundo elemento é uma rede de esgoto que atinja todas as casas. O terceiro elemento é um sistema de drenagem que garanta que nenhuma casa vai ficar isolada ou inundada na época de chuvas. E o quarto elemento é você ter uma coleta de lixo que seja dentro dos padrões da modernidade. E nós hoje ainda vivemos, o lixo ele tem 4 estágios na sua história. Tem um estágio que você cava um buraco e enterra no quintal, tem um estágio em que você coleta e joga no lixão, que é o estágio que está em Russas, o lixo é coletado e jogado no lixão. Tem um estágio em que ele é colocado no aterro sanitário, onde ele é organizado de forma ecologicamente para poder você ele se decompor com o tempo, e tem um estágio em que ele é reciclado. Então, o Russas precisa agora sair do segundo estágio que ele está no lixão, e já pensar no sistema de reciclagem do lixo, porque o lixo gera dinheiro, gera recurso, gera divisas para o município. Em relação a essa questão também, Natzael, é importante, eu não sei se você vai me fazer mais alguma outra pergunta, mas já vou... Vou sim, Aldinho. Inclusive, eu queria só fazer aqui uma interferência na sua fala, dizer que o município de Russas, você fez aí 2 falas muito importantes, quando fala do saneamento, né, da universalização do saneamento, e também, né, das ações voltadas para o meio ambiente. Nós tivemos agora um recurso aprovado através de um projeto que até o Jean participou da elaboração dele, né? O Russas foi contemplada com R$2 milhões para a gente implementar ações da coleta seletiva. Eu acho isso, o município de Russas vai ter a oportunidade de fazer essa política de meio ambiente acontecer com mais positividade, não é, Jean? Inclusive, Odilo, nós participamos do nosso município do consórcio, né, do lixão, consórcio lá do município de Limoeiro do Norte, e Russas paga já há alguns anos,
né, um percentual de uma parcela mensal para a construção do lixão. Provavelmente, eu acho que nós vamos ter aqui um problema, né, que afeta muito a nossa população, que é as queimadas no lixão, que é a poluição que tudo aquilo traz, e também, né, dá mais qualidade de vida para aquela comunidade ao entorno daquele espaço, porque nós vamos ter a transferência do lixão e vamos ter aqui uma unidade de separação dos resíduos, né, Jean? Isso. Então, isso eu vejo como algo muito importante, positivo, para uma próxima gestão que já entra com essas ações aí sendo executadas. E, Odílio, nós temos aqui também um problema muito sério, você já citou aí, que são as ruas do nosso município, que são pavimentadas ou com asfalto, ou com calçamento em paralelepípedo, e traz um desconforto diante de todas as ações que vêm sendo feitas por construções em espaços inadequados. Nós temos aí várias construções desses conjuntos habitacionais da Caixa Econômica Federal, que se instalam em comunidades que vêm aí a prejudicar o escoamento da água, que vêm aí deixar regiões do nosso município inundadas. Eu, observando as suas ideias anteriormente a essa conversa de hoje, eu gostaria que também você fizesse aí, numa próxima pergunta que eu vou te fazer, né, algo que poderia ser implementado de concreto e mais urgente, para que a gente pudesse beneficiar e atender essa população que tanto sofre com esses problemas. Mas pode continuar, porque eu te cortei aí, vou deixar você concluir essa sua fala. A sua resposta é muito fácil de responder, que é um plano de drenagem. O que é um plano de drenagem? É um plano onde você mapeia todas as regiões da cidade, examina as cotas, né, o que é mais baixo, o que é mais alto, e você estuda uma maneira de drenar, ou por gravidade, ou por bombeamento, a água para as cotas mais baixas, para que ela possa fluir, certo? Aí, veja bem, mas tem um local que é muito baixo que não dá para você descer por gravidade. Ora, a Holanda é um país que ela hoje está abaixo do nível do mar. Ela é protegida por um dique, a água de chuva acumula-se em bacias, em locais específicos, e depois é bombeada para dentro do mar. O dique de Aracati, para quem não sabe, ele é o quê? É um paredão ao redor da cidade que prevê estações de bombeamento para onde, nas cotas mais baixas, para onde a água escoa, e naquele ponto onde a água escoa, você bombeia. Ora, fazer isso é relativamente barato, porque você só vai bombear durante 3 meses do ano, onde há chuva mais intensa. Então, um plano de drenagem que contemple todas as cotas da cidade, é possível fazer isso sem garantindo que nada fique passível de inundação. E essa questão do lixo, eu acompanho no Conselho Estadual do Meio Ambiente, que eu represento os arquitetos, né, no decreto do governador Camilo Santana, represento os arquitetos no Conselho Estadual do Meio Ambiente e participo, tenho acompanhado as discussões, que já se arrastam há um certo tempo, né, na questão do aterro sanitário do consórcio do Vale do Jaguaribe, que eu acho que é um passo adiante, que implementado junto com essas questões com essas sugestões de coleta seletiva, que o Jean, com certeza, o Jean que vai falar um pouco sobre isso, vai enriquecer esse debate, a gente pode caminhar para dar um passo adiante em relação a essa questão da harmonia entre ambiente construído e ambiente natural, né? Quem não acha agradável conviver com árvores, conviver, como eu vivia na minha infância, várias oiticincas, eu ia da minha casa, que fica ali, pertinho da capelinha de Nossa Senhora de Fátima, que a gente chamava Capela do Padre Valério, eu ia da minha casa até a Rua da Frente, né, a Avenida Dolina, onde eu estudava, na escola paroquial, e a gente vivia muitas oiticincas, muitas mangueiras. Aquilo ali era uma riqueza para o meio ambiente urbano. Hoje, sem isso, você sente o impacto disso. Então, um plano de arborização aliado ao plano de drenagem, Natizael, seria uma coisa muito importante que você faria na sua gestão. É lógico que é importante um plano de habitação. Nós temos hoje em Russas cerca de 5 mil famílias sem moradia própria. Isso é uma coisa passível fácil de fazer. Um plano de regularização fundiária, o que é isso? É o papel da terra.
do papel da casa, quem não tem escritura do seu imóvel, passar a ter o seu imóvel, porque isso ajuda, inclusive, a oferecer como garantias empréstimos, a ter acesso a linhas de crédito para reformas, para ampliações das moradias. São muitas questões dessa natureza que eu não vou esgotar aqui nessa primeira pergunta, que acredito que você vai me fazer outra pergunta. Claro, Obrigado. claro. Então vamos lá. Um comentário sobre as respostas aí do Adil e do seu comentário também, Natizael. Esse Sim. plano de drenagens do município de Russas é uma coisa urgente, que deve ser feita assim, com extrema urgência. Acho que a primeira medida a ser tomada já devia estar feita, digamos assim, né? Russas, ele tem alguns problemas de alagamento, né? A gente sabe que quem mora em Russas sabe que as chuvas de Russas são torrenciais, elas são concentradas numa época do ano e são chuvas longas, chuvas realmente vêm para alagar. Então, sem esse plano de drenagem, o que vai acontecer é justamente o alagamento. Uma cidade como Russas, que é uma cidade relativamente pequena, se a gente comparar no contexto mundial, no contexto até estadual, não deveria enfrentar esses tipos de problemas numa situação atual. Outro problema que agrava essa questão dos alagamentos é o solo que Russas está sobre, né? Em cima de um solo muito, muito argiloso, né? Inclusive é um dos fomentadores da economia na região, que é a indústria cerâmica, um solo muito argiloso e assim um solo muito impermeável. Então é difícil a absorção dessa água no solo russano, e essa água fica empoçada e causa o alagamento, né? Então esse plano de drenagem é uma medida assim de extrema urgência que tem que ser tomada, que vai beneficiar não só o meio ambiente, não só a infraestrutura, mas também a qualidade de vida do cidadão russano e a qualidade também de saúde, né? A gente sabe que muitas doenças são transmitidas através da água, né? Com certeza, eu concordo plenamente. A população de Russas, ela espera ansiosa por um plano desse há muitos anos, né? Muitos anos as pessoas falam para implementar, falam que vai resolver o problema, mas nada disso a gente vê acontecer. Mas eu creio que, assim, diante de uma cidade que nós temos aí, com um centro bem estruturado, né, e que eu acho que isso é um ponto positivo, porque nós precisamos trazer investidores para o nosso município, nós precisamos trazer empresas para a gente resolver a questão do desemprego, do problema do desemprego. Eu vejo Russas uma cidade, Odilo, atrativa para tudo isso, mas nós temos uns problemas reais, que isso está na pele, né, da população a cada dia, no sofrimento de cada um, que é alagado, que tem a sua casa ali invadida pelas águas das chuvas, e é realmente, Jean, algo que nós temos que priorizar na gestão pública, que é uma cobrança de muitos anos e que os gestores vêm aí deixando isso como algo que não tem tanta importância, mas que nós sim, se Deus quiser, né, Odilo, no nosso plano de trabalho e execução, nós vamos implementar aí uma realização de ações para resolver essas questões. Mas vamos lá, Odilo Almeida. Ainda tem uma pergunta para ti, Jean, depois do Odilo, né? Esse é o último bloco. Odilo, você foi candidato a prefeito de Russas, do ano de 2012. Eu, estando no mesmo partido que você hoje, no PT, vou disputar as eleições de 15 de novembro de 2020. Eu gostaria muito de ouvir, né? Isso eu quero tratar até como conselho e como uma orientação, né, por uma pessoa que se preparou a vida toda, que foi você, que esteve na universidade, que é a maior universidade que você tem ao seu dia a dia, porque você está executando e está aí elaborando grandes projetos. O que você faria se você estivesse no meu lugar, né, enquanto pré-candidato a prefeito e ganhando as eleições de 2020? Quais as principais e primeiras ações a serem implementadas no nosso governo? Obrigado pela pergunta, Natizael, e obrigado pela lembrança também dessa experiência muito rica que eu tive de convivência com a população de Russas durante a campanha de 2012. Fui muito bem acolhido, aceitei o resultado eleitoral com humildade. Eu acho que o povo é sábio a escolher as coisas, né? E era um conjunto de dificuldades que nós não conseguimos vencer naquele momento. E eu digo, respondendo diretamente à sua pergunta, Natizael,
A primeira coisa que eu faria é isso que você está fazendo agora, era me preparar para no primeiro dia que eu assumia que eu assumisse a prefeitura, ou você, no primeiro dia que você assumir a prefeitura, você já saber o que vai fazer. Você não pode improvisar. O improviso numa gestão pública é um grave erro. E o que é que nós sabemos? O que é que nós temos visto? Nós temos visto que os municípios, no sistema republicano brasileiro, eu falo isso porque há muitos anos eu frequento Brasília, participo de projetos que são liberados, são analisados pelas instâncias federais, participo de projetos que também são financiados em nível internacional. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é saber o que é necessário, o que a população precisa, o que é que ela quer que seja feito, e você elaborar os projetos. Não adianta você chegar em Brasília e pedir uma emenda parlamentar para alguma coisa que não se tem uma necessidade concreta. Se você chega em Brasília e você já chega com os seus projetos elaborados, e digo, olha, eu tenho, ou você chega no Banco Mundial ou no Banco Interamericano de Desenvolvimento, você chega e diz, olha, eu tenho um projeto claro para o bem-estar da minha população, que vai ser esse aqui, digamos, eu preciso arborizar minha cidade, eu preciso fazer um sistema de drenagem, eu preciso construir mais praças, eu preciso combater a insegurança e a violência em alguns bairros, preciso colocar equipamentos para socialização, eu preciso arborizar minhas praças, que infelizmente nós temos praças muito bonitas, mas muito pouco arborizadas, o que não é muito saudável também. Se você chega em Brasília, ou então vai aos ministérios, ou procura um parlamentar com o qual você tem a ligação, ou chega ao governo do Estado, com um plano de trabalho bem elaborado, feito em sintonia com a população, com orçamentos bem feitos, você não passa, então, a ser protagonista, ou seja, a iniciativa passa a ser sua. Não é uma coisa que cai, apareceu uma emenda aqui para fazer um calçamento. Você está precisando de calçamento? Aí você vai dizer, estou precisando de calçamento, mas eu preciso também de drenagem. Se você se antecipa e chega com projetos dizendo, olha, a minha iniciativa primeira vai ser resolver problemas, digamos, eu preciso de um novo cemitério, meu cemitério está esgotado. É você ter um projeto para um cemitério no local adequado do ponto de vista do meio ambiente, da acessibilidade, e chegar com esse projeto no cemitério. Ou, quem sabe, até fazer uma parceria com a iniciativa privada, porque não, é possível fazer isso. Se você tem, por exemplo, necessidade de ter um centro administrativo, que Russas merecia ter um centro administrativo, você eleger um local adequado, elaborar um projeto, e você chega para o governo do Estado, para a Secretaria da Cidade, e diz, olha, eu tenho um projeto aqui para um centro administrativo, que é uma necessidade da cidade. Nós temos 5.000 famílias sem moradia só na zona urbana, né? E mais as famílias que estão na zona rural. Você elaborar esses projetos, olha, nós queremos que a cidade, queremos construir um bairro aqui, outro aqui e acolá, e você começar a desenvolver projetos, atrair a iniciativa privada para poder fazer esses investimentos. Então, se você começar a sua gestão com um banco de projetos, não se faz da noite para o dia, porque não é muito barato, você tem que contratar técnicos, fazer estudos, mas nos primeiros 6 meses, se você tiver um banco de projetos que já for resultado de uma consulta à população, que você sinta que aquilo realmente vai atender a necessidade da população, e você, a partir do segundo semestre, começar a buscar os recursos, certamente no segundo ano você vai conseguir, no todo, em parte, esses recursos, e vai ter terceiro e quarto ano para executar. Então, em linhas gerais aí, se diria assim, que também, Natzael, eu acho que uma das missões mais nobres da vida de uma pessoa é a função pública. Eu estou aqui diante de 2 funcionários públicos, eu já fui funcionário público, trabalhei nas 2 maiores empresas do Brasil, no Banco do Brasil e na Petrobras, e fui também presidente
do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Ceará, fui gestor público também, e me orgulho muito dessa experiência e dizer assim, ser funcionário público, ser prefeito de uma cidade é uma honra e é uma missão que deve ser abraçada como uma missão de vida. O plano do pessoal tem que ser colocado em segundo nível, né? Você vai sofrer muitos desgastes, vai sofrer muitas críticas, vai sofrer, às vezes, injustiças, né? Mas, assim, você tem que elevar o seu espírito acima dessas coisas e pensar que você é uma pessoa que está numa corrida de revezamento. Você vai receber o bastão nessa corrida de revezamento, vai olhar para o futuro, vai olhar para a linha de chegada e você vai dedicar os 4 anos da sua vida para que a cidade se torne bem melhor do que era antes do seu mandato. Eu acho que é para isso que e isso sempre em harmonia com a população, em sintonia com os desejos do povo trabalhador. O PT, você sabe, o partido que tem 40 anos em luta pelos ideais da classe trabalhadora, nunca perder essa sintonia, ouvir os sindicatos, ouvir as representações de base, ouvir as associações, ter uma agenda para essas pessoas, né? Integrá-las às ações de governo, porque a população precisa e gosta quando ela se sente valorizada e ela sente que o fruto do trabalho dela vai se reverter para o bem coletivo, né? Então, são esse conjunto de coisas que eu acho que você está plenamente preparado para executá-las e nós estaremos ao seu lado para ajudá-lo também. Muito bem, muito obrigado. Era isso que eu queria ouvir, porque eu conto com a sua participação e com a sua orientação para que a gente possa construir uma Russas cada vez melhor. Jean, você está na pasta do meio ambiente, né? Como geólogo. Eu gostaria, Jean, que você direcionasse aí nessa sua... nós vamos já agora começar a concluir, fazer as considerações finais. Mas dentro das suas considerações finais, eu gostaria que você dissesse no que é prioridade dentro da pasta de meio ambiente, o mais urgente que pode ser feito, o que nós precisamos agir com mais pressa no início da nossa gestão para um melhor desenvolvimento na pasta da Secretaria do Meio Ambiente. Certo. Natizael. Que será transformada, Jean, na Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente, né? A partir de janeiro, se Deus quiser. Natizael, a gente já alcançou grandes objetivos, né, nos últimos anos no município de Russas. Um deles é a criação de uma secretaria específica para cuidar dos assuntos relacionados ao meio ambiente, né? Outro foi o concurso público no qual eu prestei e consegui êxito, né? Em que a gente formou um quadro de profissionais efetivos para dar continuidade a trabalhos num processo mais longo, né? Mais duradouro. A gente conseguiu também aprovar a nossa política municipal de meio ambiente, né, para o município de Russas e criar o Fundo Municipal de Meio Ambiente. Foi uma grande conquista nesses últimos 3 anos que foram os que eu estive aí por Russas, né? Inclusive, foi o meu mandato agora de presidente que nós aprovamos essas 2 leis. Isso, né? Exatamente. O Fundo Municipal de Meio Ambiente e a Política Municipal de Meio Ambiente. Russas tem recebido uma atenção especial na área de meio ambiente com a sua presidência lá na Câmara. Com esse fundo, a gente começou a investir mais nas políticas de meio ambiente, né? Nós, pelo 3º ano consecutivo, obtivemos nota máxima no Índice de Qualidade de Meio Ambiente do Estado do Ceará e estamos recebendo 2% do ICMS ecológico, criado pelo governo do Estado. É um repasse do ICMS, de uma cota à parte. Ele cai diretamente no Fundo Municipal de Meio Ambiente para investimentos em políticas ambientais, né? Você bem falou aí também do convênio que o município de Russas firmou com o Ministério do Meio Ambiente. Foi um projeto na área de resíduos sólidos para melhoria da coleta seletiva, uma melhoria de qualidade de vida e de saúde do município, né? População russana. Foi um projeto que teve muitos colaboradores, mas encabeçado por mim, eu que elaborei esse projeto. Então, tenho uma certa propriedade e tenho muito orgulho de ter conseguido êxito nesse projeto, né? Como o Odílio falou, a importância de se ter projetos engavetados para que, quando surjam as oportunidades, você mostrá-lo. Esse
projeto ele foi selecionado a nível Brasil, foram mais de 1.200, salvo engano, projetos, onde foram selecionados 21. Desses 21, apenas 2 na região Nordeste, os 2 no Ceará. Um deles Russas, né? Então, são 2 milhões que estão vindo para serem investidos na coleta seletiva municipal, em política de educação ambiental, na gestão de resíduos sólidos municipal, para que a gente consiga realmente implementar. A gente sabe que tudo a gente precisa de investimento. Para alcançar qualquer objetivo, a gente precisa investir para colher os frutos lá na frente. E quando se trata de gestão ambiental, muitas vezes essa gestão não é prioridade. Claro, existem outras prioridades nos municípios, né? Mas investir na gestão ambiental deve tomar uma posição de prioridade para o município de Russas. E tem se tornado nesses últimos anos. Com essa aprovação desse projeto, a gente almeja alcançar 100% da zona urbana com a coleta seletiva em eficácia. A gente conseguiu recentemente também aprovar um outro projeto com a Associação de Catadores, onde eles vão receber, junto ao governo do estado, uma compensação ambiental pelos serviços prestados, né? Está especificado em lei que o catador de materiais recicláveis, as associações, elas devem participar desse projeto junto às prefeituras, né? E executar esse serviço. Então, por que não remunerá-los, né? Então, são pequenas, grandes vitórias que a gente tem alcançado nesses últimos anos, mas que ainda existem muitas outras lutas pela frente que a gente sabe que nunca para, né? Então, a Secretaria do Meio Ambiente ela deve começar a se estruturar mais, no sentido de executar licenciamento ambiental, por exemplo. Hoje, nós temos respaldo legal para executar o licenciamento ambiental. Municípios vizinhos da gente, como Morada Nova e Limoeiro do Norte, eles já executam licenciamento ambiental para equipamentos de pequeno impacto, de impacto local. Então, por que o município de Russas não executa, se já tem a sua política ambiental, já tem todo o seu respaldo legal para isso? Então, a gente deve implementar o licenciamento ambiental no município, deve aumentar o nosso quadro profissional para conseguir executar essa atividade com mais eficácia, né? Deve aumentar as ações de fiscalização ambiental. Lílio falou, a gente deve focar na preservação dos nossos recursos naturais, no nosso que são importantíssimos para o nosso microclima, né, na cidade de Russas. A gente deve dar prioridade para as lagoas, para que não haja poluição dessas águas, dessas lagoas. As áreas de proteção ambiental, a gente preservar aquela margem que nas zonas urbanas são de apenas 30 metros para os corpos hídricos. Então, 30 metros a nível de um município como Russas não é nada. Então, por que não preservar essas áreas, né, para melhorar a nossa qualidade de vida no nosso município? Outra ação estruturante que deve ser feita com urgência, que já foi falada aqui na nossa reunião virtual, é a elaboração e a aprovação do nosso plano diretor, para nortear todas as ações pelos próximos 10 anos. Esse plano diretor já devia estar em pauta, né, já devia estar aprovado, está em execução desde 2018, né, eu gosto muito de falar em leis, porque são as leis que ditam nossas ações quanto poder público, né? Então, desde 2008, Russas tem um plano diretor que está em execução até hoje, 12 anos depois. Então, muitas coisas que eram realidade nossa em 2008 já não são mais. E Você pelo estatuto... permite uma parte, Jean? Oi? Permite uma parte, por favor? Claro. Inclusive, eu tenho trabalhado em muitos planos diretores, Jean, e a gente observa que muitos gestores e muitas administrações não sabem utilizar o potencial do plano diretor para o desenvolvimento da cidade, né? É justamente o plano diretor que é a base para você captar recursos. O plano diretor bem feito, com projetos estruturantes, é a base para você captar recursos. É a base para você atrair, por exemplo, no plano de habitação, você atrair investidores locais ou investidores de outros lugares que vejam ali a oportunidade de realizar negócios, né? Por exemplo, os planos diretores, os últimos em que eu trabalhei,
a gente tem uma preocupação também, uma preocupação de evitar que a cidade ela se espalhe demais. A cidade que se espalha demais, ela vai agredindo muito o meio ambiente ao redor dela. Ela promove também, ela fica muito cara, porque se você concentra um pouco mais a cidade e coloca os prédiozinhos de 2, 3, 4 pavimentos dentro da cidade, você evita que a cidade, ela, por exemplo, se você tem uma população toda em um andar, se você botar essa população em 2 andares, você economiza metade do território. Se você botar em 3 andares, você economiza um terço do território. Então, é um terço de calçamento, um terço de drenagem, um terço de coleta de lixo, um terço de rede de energia elétrica, um terço de todas as despesas que o município tem para construir e para preservar. Então, existe essa máxima: a cidade compacta é a cidade econômica, é a cidade melhor de se morar, porque tudo fica mais perto. Um plano de mobilidade para a cidade também é outra coisa que vai se somar a essa questão da saúde e do bem-estar das pessoas. É só esse complemento que eu queria fazer, Jean. Não, e você foi perfeito nas suas colocações. E uma última conselho, uma última dica, que no caso eu vou roubar um pouco da pergunta para o Odilo, que eu faria se eu fosse gestor de um município mais à frente, seria estimular parcerias com outros órgãos. Primeiro, a intersetorialidade municipal, né? Fazer com que as secretarias conversem mais entre si e se ajudem. E segundo, com órgãos federais que nós temos pela região. Por exemplo, nós temos o IFCE, nós temos a UFC, o IFCE em Limoeiro e a UFC no campus de Russas, com cursos de engenharia civil, salvo engano, de gestão ambiental lá no IFCE, em que muitos desses planos podem estar sendo protótipos, digamos assim, trabalho de conclusão de curso, sei lá, estágios de alguns desses alunos, conhecer um pouco, aproximar um pouco a relação entre esses órgãos para que as conversas comecem a evoluir, entendeu? Jean, e os agentes financeiros federais, né? Nós temos em Russas BNB, Banco do Brasil e Caixa Econômica. Uma oportunidade de Esses são abertura de bancos de crédito. fomento. Manter a parceria com as agências financeiras, a gente com órgãos financeiros, a gente dá a oportunidade da abertura de crédito também, né? Isso traz uma fomentação na economia. Eu gostaria aqui já agora, para a gente encerrar, né, esse último bloco, passar aí para o Odilo, fazer as considerações finais dele. Odilo, se tiver algum tema que você não citou, queira citar nesse momento de conclusão final, né? Nós temos aí 3 minutos para o Odilo, 3 minutos para o Jean, para poder a gente concluir, né, esse nosso bate-papo da nossa live de hoje. Então, Odilo Almeida, você. Eu queria acrescentar com uma coisa que é muito importante para mim. Na minha infância, a gente ia para os campeonatos de férias de futebol de salão lá no quartel da Polícia Militar, e a gente perdia a conta da quantidade de bicicletas que via ali, né? Você tinha amarradinho uma na outra para não roubar e tal. Então, nós saímos de um transporte extremamente saudável, extremamente econômico, extremamente gerador de saúde, gerador de bem-estar, que é a bicicleta, e caminhamos todos para o transporte motorizado, né? Hoje, o mundo inverteu-se. Desde que da crise do petróleo na década de 70, é que os planos de mobilidade, como, por exemplo, a Lei Nacional do Plano de Mobilidade, ele coloca, as prioridades são invertidas. Primeiro lugar, o transporte a pé. Segundo lugar, transporte de bicicleta. Terceiro lugar, transporte coletivo. Quarto lugar, o transporte individual. Então, é outro plano que a gente teria que fazer para Russas, criar uma rede cicloviária com muitas árvores pela cidade, criar calçadas amigáveis e fáceis de ser trafegadas, sem obstáculos, sem barreiras, para que as pessoas pudessem andar mais a pé, andar mais de bicicleta, com isso ter mais saúde, ter mais dinheiro no bolso, porque carro e moto é caro, combustível também é caro, né? E a gente poder resgatar o que Russas já teve e que o mundo copiou de Russas, né? E agora Russas perdeu e agora teria que resgatar. Nós temos aqui
um número grandioso, né, de pessoas que se dedicam ao ciclismo. Ontem mesmo eu pude presenciar isso e conversando com alguns, né, pediram a gente para que a gente desse prioridade a isso, abrisse um espaço de atenção para esses espaços que eles possam usufruir. E o ciclismo é qualidade de vida, né, mobilidade urbana e também saúde, como você mesmo falou. Foi muito interessante essa sua fala nesse momento. Era isso que eu queria acrescentar, Natzael, e dizer assim, que a gente não consegue esgotar todo o repertório de soluções num pequeno debate como esse, a gente já vem preparado para isso, não dá para esgotar o repertório de soluções, mas assim, eu tenho clareza de que uma gestão que seja moderna, uma gestão aberta ao diálogo, disposta a ter humildade para aprender com cada um dos temas e faça, como disse muito bem o Jean agora, consiga fazer a harmonia entre as diversas áreas do conhecimento, das diversas áreas da gestão, procurando colocar pessoas chaves, pessoas que saibam o que fazer. Não adianta você, vou dar um exemplo aqui, não adianta você pegar um general especialista em logística e colocar ele para chefiar o Ministério da Saúde na época de uma pandemia. É porque essa pessoa vai levar 6 meses para entender o que é prioridade na saúde. Não adianta também você colocar um médico para cuidar de uma secretaria de urbanismo e meio ambiente, por exemplo, porque ele vai levar 6 meses a um ano para compreender o significado das palavras, porque são assuntos muito específicos. Então, colocar pessoas que sejam preparadas para que você possa começar fazendo já, né? Não, as pessoas não têm que estudar para aprender, não, elas já começam sabendo o que fazer, e você já tem também sabendo o que é prioridade para as pessoas, não é para você, não é para fazer o seu nome, é para o benefício da cidade, para o desenvolvimento econômico, para cobrir atacar as injustiças históricas da pobreza, da fome, do analfabetismo, do desemprego, do bem-estar das pessoas, né? Das escolas, da geração de emprego. Você começar com essas questões bem claras na sua cabeça e bem assessorados, procurando dialogar sempre com todas as forças sociais, que são forças sociais legítimas, especialmente o povo trabalhador, eu acho que não tem perigo de não dar certo, mesmo com poucos recursos que nós temos, porque Dilma, por exemplo, no ano de 2011, um ano antes da minha campanha, ela tinha investido em um ano o que todos os 20 anos dos governos militares investiram em infraestrutura. Então, nós temos hoje uma queda na arrecadação dos recursos, porque nós não temos um país desgovernado. Infelizmente, o nosso presidente não estava preparado para ser presidente, foi um acidente. Ele não tem a cultura, nem o nível de cidadania necessário, é uma pessoa que faz quase como uma molecagem a gestão dele, é agressão o tempo todo, não está preparado para o cargo. Então, esses recursos que estão faltando hoje, mais tarde virão. 2022 virá aí. 2022 nós teremos a oportunidade de mudar o governo do Brasil novamente e retomar o ciclo de desenvolvimento fantástico que nós vivemos nos anos do governo do PT. Então, se prepare, vença a eleição, elabore os projetos, comece a buscar recursos, procure ver o que é possível tirar de recursos próprios do município, porque nós sabemos que Russas tem uma capacidade de investimento razoável com recursos próprios, e vamos olhar para frente que tem muitas perspectivas muito boas pela frente. Com certeza, venceremos, né? Eu queria aqui agradecer ao Jean e o companheiro Odilo pela participação na nossa live, no nosso bate-papo. Eu confesso para vocês que eu aprendi muito, né, nessa conversa de agora, e dizer que conto com a colaboração de vocês, conto com o conhecimento, né, com a experiência que cada um tem, para que a gente possa realizar grandes ações no nosso município. E dizer aos espectadores que estão nesse momento me ouvindo, aqui é uma ideia de um plano de governo participativo. Vocês também vão ter a oportunidade de, como o Odilo, de como o Jean, participar, preenchendo o formulário que está aí nas minhas redes sociais,
disponíveis para ouvir a população, né? É uma oportunidade ímpar, Odilo, porque nunca se viu isso no município de Russas, mas diante dessa realidade que nós estamos vivendo, diante de um governo popular que nós vamos realizar à frente do nosso município, nós precisamos iniciar ouvindo as pessoas. Então, muito obrigado, sigam aí as redes sociais do vereador Natzael e participem conosco da elaboração do nosso plano de gestão. Que Deus abençoe a cada um de vocês